Boa noite. Hoje a gente vai falar de um autor, Antônio Novoa, né? Que ele aparece frequentemente nas bibliografias dos concursos com essa primeira obra aí chamada Profissão Professor. Essa obra é uma obra que também está no concurso agora de Louveira, né? E na de Morato está uma outra obra dele, que é Professores, Imagens do Futuro Presente. Então, a gente vai falar aqui a respeito desse autor primeiro, depois a gente já vai direto para alguns testes que eu selecionei, que são testes que permitem a gente entender o pensamento do autor. Eu estou seguindo a sugestão que vocês me deram há umas aulas aí, centrar mais no teste, né? Como a Ana acabou de dizer, que é um mecanismo que acaba fixando melhor, e também eu descobri que, a partir do teste, você pode discutir também a obra do autor, sem fazer essa introdução. Mas uma coisa importante de falar a respeito desse autor é que é um autor português, e Portugal tem, em alguns aspectos históricos, alguma semelhança com a nossa sociedade, assim como outros países têm, que é o fato de que, durante aquele período da Guerra Fria, né, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, muitos países passaram a ser governados por ditaduras. No nosso O Rui congelou. Ele volta. Acontece às vezes isso com a internet. Gente, principalmente quem está chegando agora no grupo, fiquem bem à vontade para conversar. Olha o Rui de volta aí. Estou de volta. Aí, Portugal também passou por uma longa ditadura, até mais longa do que entre aspas, o normal, né? Por exemplo, a gente ficou aqui no Brasil pouco mais de 20 anos. E a ditadura deles foi implantada na década de 30, e foi até 74. Então, uma ditadura de 40 anos, em que os direitos das pessoas foram completamente violados durante esse período. O Antônio Nova, que hoje ele tem 67 anos, ele viveu esse período e é, era criança, depois adolescente, depois jovem, dentro dessa ditadura, e ele se interessou pela educação e hoje ele é considerado um dos maiores nomes da educação internacional, né? Ele, quando eu estava lendo a primeira obra não, porque eu já conhecia bem, mas essa segunda eu não conhecia. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, ele é muito parecido com o Paulo Freire, né? Ele é como se fosse o Paulo Freire português, tanto no reconhecimento internacional quanto nas ideias. Porque qual é a base tanto do Paulo Freire quanto do Novo? É criticar um modelo educacional que foi era vigente durante o período da ditadura. A educação tradicional, a educação autoritária. Então, ele vai tocar em todos esses pontos, e a partir dos testes aqui, a gente começa a conhecer as ideias desse autor aqui, né? Então, eu coloquei esse primeiro teste, deixa eu passar o slide aqui. Aqui. Vamos responder juntos, né? Porque aí vai ser uma oportunidade da gente comentar também algumas ideias dele. No entendimento de Antônio Novo, nós não educamos apenas para uma comunidade, educamos para as comunidades todas. Então, pensa você, na escola, o que ele está dizendo aí, né? Você na escola não está educando só para aquela comunidade. Você está trazendo um mundo para aquela comunidade e aquela comunidade vai se transformar em um sujeito no mundo também. Então, não existe, é uma primeira crítica aí que aparece no pensamento do autor, essa história de educação muito localizada, só para atender os interesses específicos ou as características específicas de uma determinada comunidade, ele não concorda com isso, né?
Ele diz, educação é uma coisa universal. Você educa para todas as comunidades. Para o autor, educar é abrir os caminhos, fronteiras e levar a criança a conhecer tudo ao seu redor. Nesse sentido, é incorreto afirmar que, olha que esse teste aqui está pedindo o incorreto e, às vezes, a gente conta com a colaboração do avaliador, eles colocam o incorreto em maiúsculo, ou então eles grifam, aqui não tem nada disso. Então, preciso ler com atenção, porque se você não observasse isso, o erro, a chance de erro seria maior, né? Então, dentro dessas alternativas, pensando num autor progressista que está criticando o modelo tradicional, o que é incorreto? Afirmar de acordo com o pensamento desse autor. Já identificaram a que está incorreta? Eu acho que é a C. C. E por que É. você acha, Ana, que é C? Porque está falando do potencial de transformação apenas de si mesmas, Perfeito. por essa parte. Exatamente, porque lá no começo citou uma frase do autor que ele fala de é, educar para todos, né? Não é uma... Porque esse potencial de transformação apenas de si mesmo, ele remete à educação tradicional, né? Você ia para a escola para pegar conhecimento para você, né? Não existia um projeto maior de comunidade. Então, é isso mesmo, né? A que está incorreta é a letra C. E aí tem uma dica que a gente pode dar. Olha o que aconteceu nesse teste. Apareceu o C e o D, que eles são parecidos, só muda lá no final, né? Apenas de si mesmo, na C, e na D de si mesmo e da sociedade. Então, a D está certa por isso. Quando aparecer teste desse jeito, em que você tem duas alternativas com uma pequena mudança, é uma das duas. Pode esquecer as outras, porque já foi feito para você identificar onde está o erro nas duas. Isso é comum aparecer também, e é uma coisa que facilita, né? Porque você sabe. Então, Sim. você colocou uma coisa em uma e outra em outra, alternativas muito parecidas, é claro que uma delas vai estar incorreta, né? Vocês entenderam, né, o meu raciocínio? Eu entendi seu raciocínio. O que eu estou tentando entender aqui agora, porque eu saí um pouquinho para ir ao banheiro, aí eu vi que o pessoal colocou a C. Sim. E não é a C, é a C? É porque você não está vendo, justamente no momento do seu banheiro, eu comentava que está perguntando o que é incorreto. Ah, desculpa, Rui, desculpa. Destacar sem, Foi isso, eu saí um né? pouquinho e perdi isso. Desculpa. Sem destacar e sem grifar. E isso é uma dica também, a gente sempre ler bem o enunciado, porque pode estar dessa forma. Fica fácil quando está lá, é incorreto em maiúsculo. Aí você fica, não, então eu tenho que procurar um incorreto. Aqui ficou meio sutil, né? Questão número 2. Então, quer dizer, a gente resolveu um teste, mas já pegou uma ideia do autor, né? Uma coisa que ele defende, a ideia de que a educação, que é uma ideia, assim, também bastante presente em vários outros autores. Educação não é para mim, é para a sociedade, para a comunidade. Por isso que a lei vai dizer que é um dever do Estado, é um dever da família, porque não é só para mim, é para todo mundo, né? Questão número 2.
Para nós, existem 12 elementos de transformação no sistema escolar. No segundo livro, ele comenta esses... No segundo, não, desculpa, no Profissão Professor, ele comenta, e a gente não tem nem como falar a respeito desses dois, que indicam fatores de mudança na função docente, coisas que fazem com que a função docente seja transformada. Ela não pode continuar a mesma. Das alternativas a seguir, assinale a correta, né? Coisas que estão mudando a prática. Vamos ver o que está mudando aí, a correta agora, né? Dá para ter dúvida aí. Uhum. A B ou a D? Isabela está da B. Eu estou ainda decidida aqui, da B ou da D. Agora eu vou esperar o povo se manifestar aí. A B está ganhando. Certo. Então, vamos ver aqui. A, os meios de comunicação de massa não obrigam os professores. Não, os meios de comunicação de massa, o que a gente costuma, a expressão que tem sido muito usada, assim, as novas tecnologias da informação e da comunicação. É claro que obrigam a gente a alterar o nosso papel, né? Porque o acesso às informações está muito mais facilitado, então a gente é cada vez menos transmissor de informação. Então, claro que a A não poderia ser. Agora, a letra B. Atualmente, o professor não pode afirmar que sua tarefa se reduz apenas ao domínio cognitivo. Além de dominar o conteúdo, pede-se que o mesmo seja facilitador da aprendizagem, pedagogo, psicólogo, etc. O autor, ele não está defendendo isso. Ele está fazendo uma constatação, que hoje se pede, de fato, que o professor seja pedagogo. Inclusive, é uma fala muito recorrente entre os professores, essa coisa de cada vez mais a gente tem novas funções. O autor, na segunda obra, lá que é a Professores, Imagens do Futuro Presente, ele faz uma crítica a isso. Inclusive, a crítica que ele faz gerou uma certa polêmica no meio acadêmico a respeito do papel da educação, porque ele é firme em dizer a escola não pode assumir esses outros papéis. A escola tem que se centrar no papel que é dela própria, que é a veiculação da cultura, né? Mas o que está fazendo nessa letra B é uma constatação que hoje, de fato, se pede isso. Então, essa é a correta, a letra B. A letra C é uma bobagem, né? Porque está dizendo É, que, à medida que a gente assume mais responsabilidades, a gente está ganhando mais. Mentira, né? Pelo contrário. Agora, a letra D, por que ela está errada, né? Ó, nas últimas décadas, a configuração do sistema educativo não teve muita alteração. Nas últimas décadas. Então, vamos pensar no caso brasileiro de 70 para cá. Teve muita alteração. E a principal alteração foi a entrada de um contingente cada vez maior de alunos para dentro dos muros escolares. Então, está errada por isso, está dizendo que não houve. Mesmo que, porque a gente poderia, nessa questão, pensar o seguinte: a escola continua a mesma, né?
essa escola de hoje é muito parecida com aquela na qual eu estudei. Mas não é, apesar de que o modelo pedagógico se mantenha em grande parte, mudou bastante, mudou nesse sentido, né? Hoje, a escola, como diz aí no final, ela não é uma educação das elites. Todo mundo está indo para a escola, o povo está indo para a escola. Então, portanto, nessa aí, a alternativa correta ficou a letra B, de bola. E aí também a gente teve a oportunidade de comentar mais um aspecto do pensamento do autor. Pode ser que caia alguma outra questão perguntando a respeito disso. Então a gente tem que lembrar lá na hora da prova que esse autor, ao contrário de vários outros de muito prestígio, ele defende que a escola não assuma outros papéis. Se você pensar no Perrenu, por exemplo, o Perrenu acha que a escola tem que assumir, sim, porque senão fica num beco sem saída. Não tem lá fora, não tem aqui dentro, então não vai ter e isso vai atrapalhar a aprendizagem. Mas é só para destacar esse outro aspecto do pensamento do Novo, né? Questão número 3, um pouco menos extensa. A proposta de Novo indica que o processo de ensino e aprendizagem pode apresentar diferentes focos a partir da concepção de ensino. Ou seja, a proposta dele, que o ensino seja centrado em 3 pilares. Quais seriam esses pilares aí? Mesmo não tendo lido a obra do autor, o que vocês imaginam que ele defende aí? Aí eu já estou achando que é a C. Só de olhar isso aí. Vou esperar elas lerem. Alguém acha alguma coisa diferente? Um pouco difícil responder sem conhecer um pouco mais o pensamento do autor, né? Mas aqui, ah, esse autor, vejam que as duas obras que estão aí, Louveira e Morato, no próprio título tem a palavra professor. Ele é um autor que se preocupa muito no papel do professor dentro da escola. Então, ele, por exemplo, no livro Profissão Professor, ele faz uma análise interessante de como isso vai mudando ao longo do tempo, mas em nenhum momento ele faz como outras tendências pedagógicas fazem, de minimizar o papel do professor dentro da escola. Então, a Selma colocou a letra C, só que na letra C não aparece professor. Aparece o aluno, os colegas, o conhecimento saber, barra saber, né? Isso lembra aquelas pedagogias novas, lá da década de 30, que acreditavam muito na espontaneidade, né? Tentavam reduzir o papel do professor. Não é o caso desse autor aí. Então, professor necessariamente tem que estar. É A ou B. Qual que vocês acham que é mais coerente aí? Eu acho A. Eu Sim. também. Entre A e o B, eu e a Depois desse... Isabela já erramos mesmo, então agora eu vou dar A. É Fazer um uma material concepção de didático ensino. complicado, né? Aham. Uma concepção de ensino centrada em material didático lembra muito escolas particulares, né? Que, inclusive, vira um grande negócio. Matricula seu filho, mas o sistema aqui é apostilado, você já vai ter que parcelar também. Está centrando Apostila. muito no material didático. É professor, aluno e conhecimento. Você Então, sabe, Rui, resolvi. falando disso, não é só para o Rui, não, mas para quem vai prestar Itatiba também. Sabe aquele livro Aula Nota 10 do Doug? Ah, Vai cair Itatiba. Do nada, dos seus caras põem esse livro na bibliografia. incrível, né? É um livro, gente, de técnica. Ele diz que se você fizer o que ele manda, sua aula vai ser sucesso. É.
Tá É só uma em técnica. Itatiba, tá? Destoa de tudo que a gente está estudando. Isso é o retorno do ensino tradicional, né? Porque o ensino tradicional que acreditava nisso. Existe, aquele modelo que a gente chama de tecnicista, né? Os técnicos de fora, um Doug, é um gênio que pensou, descobriu como que a aula vai dar certo, isso vai valer para qualquer lugar, qualquer ambiente, né? É retorno ao passado isso. Próxima questão. Educar não é uma atividade transmissora, mas de criatividade. Justamente o que a gente estava falando agora, né? Não é você transmitir a partir de uma técnica, é criatividade. Esse também é um ponto interessante da obra do autor, porque em determinado momento ele discute as diferenças entre as profissões. É, a gente tem a ilusão de que as profissões são parecidas porque todo mundo tá ganhando salário, está trabalhando por dinheiro. Mas ele vai chamar atenção para o fato de que cada profissão tem uma especificidade muito grande e a nossa, ela tem muito a ver com criatividade. Criatividade é um elemento fundamental, né? Claro que nas outras também tem que ter, mas na nossa, mais ainda, né? A educação é uma espiral interminável, né? Nunca vai, nunca vai se chegar ao método Doug, por exemplo. Não se conclui a formação, ela é contínua. Não é porque eu tenho meu diploma lá de 1992 que eu virei professor a partir dali. Eu continuo tendo que me formar. É uma outra característica da nossa profissão, a formação contínua. As outras também têm, mas a nossa tem mais, né? Conforme norma, julgue os itens a seguir. Então, a gente vai ver o que é verdadeiro, o que é falso aqui. Primeiro, manter-se atualizado sobre as novas metodologias de ensino e desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes são alguns dos principais desafios da profissão do educador. É verdade isso? Sim, né? Acho que Novos sim. dias, porque os alunos mudam, a nossa metodologia tem que mudar. E mesmo assim, a gente atua em vários lugares. Cada lugar você tem que ter uma metodologia mais adequada para o tipo de realidade que você vai encontrar. Então, primeira certa. Tem gente que faz assim. Descobrir que a primeira está certa, então, risco a A, porque nenhum item. Tem um item certo, sim, né? Ah, risco a C, risco a D, só sobrou a B ou a E. Ou todos estão corretos, ou só o item 1. Aí eu tenho que ler o 2, né? A produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre colegas. Tá certo isso? Eu acho que sim. Eu só fiquei um pouco de dúvida com a questão do só. Mas eu Exato. acho correto isso. Essa frase, ela tá desse jeito mesmo no livro dele. Do jeito que está escrito aí, está no livro. Mas poderia. Eu também, quando fui resolver, fiquei na dúvida, porque essas palavras apenas, somente, elas são palavras que devem fazer a gente meio que fugir, né? Mas aqui está certo, porque é desse jeito que ele escreve. E uma coisa curiosa que a gente vai ver, aqui é uma banca. Uma outra banca usou essa mesma frase para fazer um teste, depois a gente vai ver, que é o Instituto Mais, né? Essa aqui é um instituto que eu não lembro o nome, mas é pouco conhecido, né? Então, 1 e 2 estão certas. Se 1 e 2 estão certas, só sobrou uma alternativa para a gente, que tinha arriscado algumas. É a letra E. A3 vai ter que estar necessariamente certa. A bagagem teórica terá pouca utilidade se o professor não estabelecer uma relação global com sua vida como aluno e como profissional. É claro, é verdade isso. Não adianta. É uma coisa, inclusive, que acontece muito, né? O professor vem com uma bagagem enorme, começa a trabalhar e vê que aquilo não tem nada a ver com ele, porque
não era aquilo que ele esperava, etc., não tem uma relação com a vida dele. Então, a bagagem teórica não resolve tudo. E acreditar que uma bagagem teórica ela seja suficiente para você resolver todos os problemas de sala de aula é coisa também do ensino tradicional. Professor, autoridade de conhecimento, quanto mais ele souber, melhor ele vai ser como professor. Se o aluno aprender ou não, aí já é um outro problema, que não é do professor. Hoje não se pensa assim. O professor ele tem que ter, evidentemente, a bagagem teórica, mas tem que cotejar aquilo com a realidade, né? E com a sua própria vida, né? Seus objetivos. Agora, essa questão número 5. Diz Peraí, a Antônio, outra nós acertamos com a letra E? deixa eu retomar ela aqui. A letra E, Ah, exatamente. não, não, só para conferir aqui que É, eu gosto de acertar. certinho. Todas estão certas. Diz Antônio Novo, o adulto em situação de formação é portador de uma história de vida e de uma experiência profissional. Mais importante do que pensar em formar esse adulto é refletir sobre o modo como ele próprio se forma, isto é, o modo como ele se apropria do seu patrimônio vivencial através de uma dinâmica de compreensão retrospectiva. Então, é preciso, porque o Nova fala muito a respeito de formação profissional, né, dos professores. Ele critica o modelo tradicional de formação de professores, que vem gente de fora, dá conselhos para ele, esse tipo de coisa. Né? Ele acha que a formação tem que ser diferente, tem que considerar a história de vida do professor, defende muito a ideia de formação em serviço, os professores se formando entre si. Né? Eu trabalho numa rede que a nossa formação, que ocorre uma vez por semana, ela nunca é entre nós. Ela é sempre alguém que vem de fora e fica falando para a gente. Então, é isso que o Nova está criticando. Essa afirmação aponta para uma educação de adultos que priorize o quê? Né? Você acabou de começar já eliminando, por exemplo, assim, a E não faz o menor sentido. Eu já risquei a E aqui, vou reler nas outras. A B A também B, acho que não vai ser dito. é, Já ensino frontal é estranho. perfeito. Ensino frontal é ensino tradicional. Aluno professor na frente dos alunos como detentor do conhecimento. Na letra D, também não pode ser porque é instrução. Instrução é manual de instruções. Faça desse jeito. Né? Então, a palavra instrução também está fora do vocabulário mais recente na educação. A gente não instrui, a gente educa. É, métodos e técnicas de ensino que atribuem qualidade. Também não faz o menor sentido isso. Só sobrou o diálogo, né? Então, a Essa é formação a Isabela, essa é a C. no diálogo, letra C. Mais fácil essa. Gostei dessa. Fácil. De acordo com Nova, analise os itens a seguir e, no final, assinale a alternativa correta. Primeiro, aquela mesma frase. Agora, uma outra banca usou a mesma frase, né? Essa aqui é a Instituto Mais. A produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os colegas. Até pela outra questão, a gente já sabe que isso está certo, né? Um é verdadeiro. E Atenção sabendo, pra... tendo certeza que um é verdadeiro, elimina a B e a C. Ficamos entre a B e a I. 2.
O educador que acaba de se formar não pode ficar com as piores turmas, nem ser alocado nas unidades mais difíceis sem acompanhamento. É coerente isso? Vocês concordam? O que vocês acham dessa afirmação? Ele está falando de um problema aí que é muito frequente, devia acontecer muito na realidade dele, mas na nossa também, porque tem uma coisa que é assim, atribuição de classes entre os docentes daquela escola. Os que trabalharam nessa escola esse ano vão escolher aula para o ano que vem. Aí, os mais antigos escolhem primeiro. O que eles vão fazer? Escolher as classes mais fáceis de se trabalhar. E a mais difícil Sim. fica para o que tem menos experiência. Eu trabalhei uma vez numa escola que os professores mais antigos eles faziam o seguinte: não era só atribuir, porque isso é uma regra, né? Eles primeiro que escolhem. Além disso, eles que formavam as turmas. Então, formavam as turmas do jeito que eles queriam e escolhiam aquelas turmas. E aí, os problemas ficavam para os mais novos, né? Então, o autor toca nesse ponto na obra, dizendo que isso é um absurdo. Isso rompe com a ideia de trabalho coletivo. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para todos. Né? E uma coisa que é boa para a qualidade é que os mais experientes estejam com as escolas e as turmas mais difíceis. Mas é claro que ninguém quer isso, né? É muito difícil colocar em prática. Portanto, está correto o que está na letra, na alternativa, na afirmação 2. Agora, a afirmação 3. Partilhar conhecimentos e experiências com os colegas não resulta em benefício para os docentes. É o oposto do que o autor defende. Ele defende ah, o sujeito coletivo docente, ou seja, o professor está sempre partilhando lá. Só sobrou qual alternativa para a gente assinalar? Qual é a correta, então? A A D. B. A B, perfeito. Aí, por último, estamos chegando no nosso horário aqui, né? Questão 7. Antônio Novoa considera que a escola precisa mudar institucionalmente. Isso todos os autores falam, né? Pois o contexto em que os professores exercem as suas atividades influencia fortemente o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, quer dizer, a minha prática, ela não se dá no vazio, ela se dá dentro de um contexto. Tem que fechar nota, tem que, etc, etc, né? Por isso, sugere que o professor veja, é, que o professor veja a escola não só como lugar onde ele ensina, mas onde aprende. O autor considera que a atualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem a partir de uma reflexão partilhada entre os colegas, que tem lugar na escola e nascem do esforço de encontrar respostas para problemas educativos. Veja que, mais uma vez, como apareceu em outras questões, a insistência na ideia de que o professor tem que estar partilhando conhecimento com os colegas. O autor completa: é no espaço de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a verdadeira formação. Isso também é fala de professor, né? Eu aprendo de fato na prática. Não adianta vir aquelas formações, etc. É o espaço da escola que vai me assegurar uma verdadeira formação. Universidades e especialistas externos são importantes no plano teórico e metodológico, mas todo esse conhecimento só terá eficácia se o professor conseguir inseri-lo em sua dinâmica pessoal e articulá-lo com o seu processo de desenvolvimento. Tranquilo isso, né? Mas olha que questão longa, né? Que enunciado longo. Nesse sentido, identidades isoladas
eu faço assim, né? Porque é meu jeito, isso é uma identidade isolada. Construídas historicamente pelos docentes, precisam ser superadas em busca de uma dimensão de grupo que rejeite o corporativismo. Por que rejeita o corporativismo? Porque você costuma fazer assim, tem aquele... Não, na minha aula é assim, ponto final, é, eu tenho o meu jeito de trabalhar. Isso é o que ele está chamando de identidade isolada. E você, que está de fora, você vai respeitar. Não, é a autonomia dele, né? Isso é um corporativismo. Na verdade, quando eu estou defendendo que ele possa fazer o que ele queira lá, é porque eu quero fazer o que eu quero também na minha sala de aula. Por isso que ele fala aqui em corporativismo. Eu E acho que afirma isso, isso. Rui, Aham, é um ponto alto aí do pensamento do Nova, e gente, tem que perceber isso e ligar o autor a essa ideia. É muito importante. Tá? sim. Porque quando a gente defende o direito do colega fazer o que ele quiser dentro da sala dele, a verdade é que a gente está defendendo é a mesma coisa para nós. Tá? Quando eu Sim. digo assim, eu dou aula lá do lado da sala da Ana, e eu digo, olha, o que a Ana faz lá com os alunos dela é problema dela. Ninguém pode se meter. Eu só estou dizendo que quando eu fizer, ou seja lá o que for, eu não quero que ninguém se meta. É professor trabalhando de forma isolada. Então, é uma coisa barra pesada no sentido da consequência em termos de educação. Tá? É muito importante que a gente entenda que a educação é um projeto coletivo. Ou seja, o que eu faço na minha sala de aula não é problema meu, é problema da sociedade brasileira como um todo. Todo mundo, e muito especialmente o meu colega, professor daquela mesma comunidade, tem todo o direito, sim, de discutir, questionar, Aham. sugerir, me ajudar, pedir ajuda. E o professor resistiu muito a essas coisas. Eu sempre gosto de lembrar daquela professora, brinco que eu falei, aquela que tem marido, né? Aquela que no fim de semana o marido vem decorar a sala dela, fica colando as coisas bonitas na parede. Aí quando a gente chega lá na segunda-feira, a gente morre de inveja, porque nossos alunos fazem aqueles papel tudo esgarçado, né? Tudo mal feito, aquelas coisas tudo quebrada. A gente cola na parede, né? A gente cola, lógico, mas aí a gente chega na sala da colega e vê aquela maravilha, aquela exposição artística e fala, caraca, eu sou péssima. Só que aí você descobre que o noivo, o namorado dela, veio com a furadeira, com a caixa de ferramenta, no fim de semana, fazer tudo aquilo que você não consegue fazer. O que eu quero dizer, gente, é que esse tipo de comportamento toda escola tem. A gente tem que denunciar. Falar assim, isso não está certo. Não foi uma criança de 6 anos que fez isso. Foi o noivo dela, que colou lá em cima direitinho, que sabe cortar, que tem furadeira, que tem, sei lá, aquelas ferramentas que eu não sei o nome. Por isso que a sala dela é linda. A nossa não é feia, a dela é que está errada. Mas a gente fala, ah, não, vou meter não. Meu Deus, a diretora adorou. Levou as mães tudo para conhecer a sala dela. A minha não, né? Vai dar dela. A gente não pode compactuar com isso, gente. Isso não é educativo para lado nenhum. Entende, né? E assim, e o Rui falou, o Dova, ele lembra muito o pensamento do Paulo Freire. O professor, ele se forma coletivamente. É um ajudando o outro. É um ensinando o outro. A gente tem que encarar essas coisas. Isso aqui é difícil, porque a É gente tem uma interessante tradição de escola tradicional. Pode falar, né? essa visão que também é do Paulo Freire, né? A escola, para o professor, não é só o lugar onde ele ensina, é o lugar onde ele aprende também, né? É uma ideia, eu acho interessante, porque quando a gente pensa no professor como profissional, a gente equipara o professor aos outros profissionais. Então, estou indo para a escola, eu tenho uma função específica que é ensinar e eu vou ser pago por isso. Aqui tem uma visão um pouco mais ampla da coisa, porque eu vou para a escola, mas ali também eu vou aprender. Eu não vou só ensinar.
É uma ideia importante aí. Aí, para finalizar, está perguntando, depois dessa longa discussão aí, que para nós aqui foi boa, mas na hora da prova não é bom esse tipo de teste muito longo, né? Porque a gente já está com a cabeça cheia, mas foi bom para a gente entender um pouco melhor algumas ideias do autor, né? Para ele, cabe ao professor, portanto, fazer o quê? Vamos escolher. Andressa, você colocou a C. Por que não a D? C é bacana, recusar o individualismo. É disso que a gente está falando. Na verdade, a correta mesmo é a C, né? Por que não a D? Agora eu fiquei também intrigado. Compartilhar o seu Não, deixa a planejamento. Andressa responder, ela ia falar. Desculpa. Porque eu acho que o professor tem que agir assim, junto com os outros, e buscar essas novas práticas de ensino. Eu pensei por esse motivo. Perfeito, é por isso mesmo. Agora eu descobri, Selma, por que que a D não pode estar certa? Porque Eu fala tenho palpite compartilhar, também. Fala. compartilhar o seu planejamento pedagógico. Não é dele. O planejamento ele tem que ser já uma atividade coletiva, é do grupo, não é dele. Eu fiz o meu, agora vou compartilhar. Olha, Selma, nós vamos trabalhar assim, né? O meu planejamento está aqui, pode dar uma olhada. Isso não é democrático. Democrático é você definir juntamente com os colegas. Provavelmente por isso que a D não pode ser a correta, né? A correta aí mesmo é a letra C. Recusar o individualismo. É uma insistência desse autor. Você, como profissional da educação, não é um profissional individual. É um profissional que... Porque o profissional individual é aquele que está na linha de produção, né? Ele tem a tarefa e vai fazendo só aquilo. Não é o caso, está longe de ser o caso dos professores. Então, nós chegamos aqui a essa questão 7, já passamos das Eu achei 10. legal. A Ana está comentando aqui no chat que ela aprendeu muito. Eu achei legal, Rui, essa sua ideia, assim, de ir expondo o pensamento do autor a partir dos testes do concurso. Eu gostei, achei bem, bem, bem legal. Aí, gente, todo mundo, a Isabela também está falando que gostou. Bom, né? Assim, fica um pouco menos cansativo, que nem na aula do Rodrigo. Meu Deus, aquele monte de coisa que não tem lógica para mim. Ai, eu sei que não é culpa do Rodrigo, mas, gente, é muito cansativo. Regra, 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 regra de gramática. A matemática não precisa nem falar, né? Foi o ó também hoje, não o professor, não a aula, mas a prova de Francisco Morato foi de derrubar. Foi de derrubar. Mas amanhã é outro dia. A gente amanhã começa de novo com matemática. Tem outro professor de pedagogia, que é o Rafael, que veio dar aula para nós. Tem gramática. Eu sei, gente, que nessa época do ano não é mole para ninguém. Está todo mundo exausto, contando, riscando o dia para as férias chegar. Mas as provas estão aí, né? Tem gente aí fazendo prova nesse domingo, no outro domingo. Vamos aguentar mais um pouquinho, firme, conta com a gente, estamos aqui tentando animar vocês. Tem coisa que é pesada, que não é a gramática de hoje, mas a gente precisa lembrar tudo isso para fazer uma boa prova. Amanhã a gente começa às 8, tá? Bom descanso para vocês, porque daqui a pouco já é hora de começar de novo. Rui, muito obrigada. Até Eu que amanhã, que você agradeço. está aí com a gente amanhã de novo. Tá Tchau, certo. tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Até amanhã.